Ok, seguindo com a apresentação de nanotecnologia, vamos falar um pouco sobre nanotecnologia aplicada, focando em máquinas, equipamentos, instrumentos, insumos e computação. Uma lista rápida com 64 máquinas, equipamentos, instrumentos, insumos e computação, como referência para usos inovadores em nanotecnologia, boa parte dos quais são de fácil aquisição, embora outros estão a nível industrial. Por meio desta rápida e sucinta descrição, será demonstrado que a aplicação da nanotecnologia em muitos casos exige vontade, mais vontade e disposição do que apenas investimentos apenas. A lista não enfoca apenas dispositivos específicos para a nanotecnologia, mas materiais diversos que certamente são intermediários, mas de ampla capacidade de utilização. Por exemplo, um suporte de madeira poderia suportar uma aplicação com nanotecnologia, como luminária, um drone, normalmente produzido com plástico injetado, pode conter uma carga útil de base nanotecnológica, um grampo de papel comum, um grampeador qualquer, ou mesmo um lápis ou caneta poderia carregar um sensor baseado em nanotecnologia, sem contemplar aparatos para limpeza de água, como filtros, membranas e outras infinidades. Há uma vasta potencialidade de possíveis aplicações, porém, para isso é necessário certo grau de ação, além do mais conhecimento básico das ferramentas já disponíveis, ao qual nesta descrição serão apresentados apenas 64 itens, conforme segue. Entre esses 64 itens, vamos começar pela CNC de 3 eixos. Trata-se de uma CNC de 3 eixos, de alta precisão para gravação. Uma usinadora de gravação em 3 eixos para vários tipos de materiais. Madeira, metálicos, polímeros. O segundo, a gente pode falar da impressora 3D, impressora capaz de imprimir objetos em 3 dimensões. Em polímero é a mais conhecida, mas há vários tipos, inclusive biológica. Há vários modelos de impressora nesse momento e é um equipamento para deposição de material tridimensionalmente. Este é o resumo. O quarto seria um equipamento patenteado chamado Invision SI2, equipamento de impressão 3D de alta precisão. O quinto seria um scanner 3D, scanner com capacidade tridimensional, capturando informações de relevo e cores nos eixos X, Y, Z e vetoriais, digitalizando essas informações vetoriais para serem formadas imagens em um software específico. O sexto seria vidraria e equipamentos de laboratório para físico-química, instrumentos e equipamentos para trabalho em laboratório, balões de laboratório, frascos, etc. O sétimo, silkscreen, processo de gravação de imagens por tela perfurada, negativada com emulsão, ao qual com tinta são gravados imagens, circuitos e adesivos. O oitavo, a nanomáquina, máquina que trabalha em escala nanométrica. Um caso pode ser exemplificado como o acelerador de luz síncrotron, máquina de deposição e organização de átomos. O acelerador de luz síncrotron ele é um equipamento analítico, mas o conceito dele já existem estudos que poderão ser usados em equipamentos desse tipo. Computação formada seria o nono. Computação formada por hardware, software
e caracterizada especificamente para trabalho com nanotecnologia. O 10º, CNC Leite. É uma máquina tipo torno CNC de alta precisão. A 11ª, Cold Seal. É uma máquina serra fria, útil para a produção de suportes para aplicações em nanotecnologia e outras aplicações. A bomba diodo de estado sólido, o Micro Machine Laser, uma micro máquina laser de estado sólido diodo bombeado. Elétron, microscópio de elétron, seria a 13ª. Nanoscópio eletrônico para observação e estudo em escala nanométrica. O 14º FIB, Ion Beam Etching Deposition, também conhecido como Ion Beam Etching and Deposition System. O 15º Fourier Transform Infrared Spectroscopy. O 16º High Power Laser Cutter, equipamento para corte a laser de alta potência. O 17º Horizontal Bend Saw, serra de fita horizontal para aplicações diversas em nanotecnologia. O 18º Industrial Saw Machine, máquina de costura industrial. Nesse caso seria para aplicações na área de tecidos, couro, essas aplicações. 19ª, máquina de tração, Instron, máquina analítica para medição de tração máxima em corpos de prova. 20º, Laser Format de 5 eixos. É uma máquina fresadora laser de 5 eixos, útil para a produção de dispositivos para nanotecnologia. O 11º é o Laser Cutter, máquina de corte a laser para realizar cortes ou vinco em materiais como metais, madeira ou compósitos. Os cortes ou vincos são de alta precisão, podendo chegar à precisão de corte próximo ao nanômetro. Metrologia é o 12º. A metrologia é a disciplina das medições, padronização de medidas. O 13º, Microscribe 3D, é um instrumento de escaneamento de objetos tridimensionais. O 14º, Multipoint Control Unit, unidade de controle multiponto, dispositivo usado para conectar diversos pontos de comunicação. O 15º, Pick and Place, máquina também conhecida como SMT, Surface Mount Technology Component Place System. É uma máquina robótica para colocar dispositivos de montagem em superfícies SMD em uma placa de circuito impresso. 16º, Plasma Cleaner Bonder, equipamento analítico e de uso industrial para limpeza por plasma e remoção de impurezas e contaminantes de superfícies por meio de plasma energético ou plasma de descarga por barreira dielétrica por espécies gasosas. O 17º, Plotter Holland Cam Jet Pro 2, plotter de uso diverso. 18º, Precision 5-Ax Milling Machine, máquina tipo tomo de 5 eixos de alta precisão, para uso em fabricação de suportes ou componentes para nanotecnologia. O 19º, Precision 1000, usina de alta precisão.
O 30º Precision Wafering Diamond Cell, uma espécie de serra de alta precisão para materiais delicados, de difícil corte, possíveis com essa serra de diamante. Continuando, o 31º seria a Precision Wire ADM, equipamento de eletroerosão a fio de alta precisão. São máquinas de alta precisão e alta produção e performance para corte de alta precisão, usando arame. É um tipo de deposição de arame. O 32º PVD, Physical Vapor Deposition, equipamento de deposição de material vaporizado. Essa máquina é ideal para a produção de nanopartículas, em especial nanotubos de carbono. 33º Resonetic Excimer Laser Micromachine Station, micromáquinas laser para estudo científico e para aplicações industriais. Este equipamento funciona laser como uma estação de aplicações diversas. 34º Scanner Electron Microscope, é um micronanoscópio eletrônico de escaneamento. 35º Sewing Machine, é uma máquina simples de costura, comum, porém terá sua utilidade em áreas de indústria de tecido, etc. 36º Shear, é uma tesoura nanométrica para cortar dimensionamento molecular e material a nível nanométrico. 37º Vacuum Former, equipamento de formação de material a vácuo. 38º Vertical Milling Machine, NC X Pi Axis, usinadora vertical. 39º Vinyl Cutter, cortadora de vinil de alta precisão. 40º Water Jet, corta e faz vinco com jato de água ultra fino. 41º Litografia, máquina para gravação de material com capacidade nanométrica. Equipamento como este pode chegar abaixo dos 60 nanômetros de precisão, porém é um equipamento industrial nesse nível. 42º Nanoscópio, são microscópios com capacidade de alcance dimensional na casa dos nanômetros. 43º AFM, STM, TEM e SPM, são instrumentos analíticos, ou seja, não são de produção, mas para analisar a amostra, ou analito. Apesar de serem chamados de microscópios, estes na realidade são micronanoscópios, por possuir capacidade de análise na casa dimensional dos nanômetros. Os mais importantes da atualidade são AFM, Atomic Force Microscope, STM, Scanning Tunneling Microscope, TEM, Transmission Electron Microscope, SPM, Scanning Force Microscope. 44º Reator de laboratório contínuo. Trata-se de um pequeno reator de laboratório para estudos laboratoriais de funcionamento contínuo. 45º Reator de batelada. São equipamentos de processo industrial, geralmente muito comum em indústrias farmacêuticas para a produção de fármacos e químicos em geral. 46º Máquina especial própria. Projeto particular. Trata-se de máquina, equipamento, instrumento, ferramenta ou insumo patenteado de empresa ou universidade.
É um projeto especial, não popular e não classificado. 47º, CVD, Chemical Vapor Deposition, equipamento que usa eletrostática e descargas elétricas altas para purificar e causar síntese em materiais como carbono, para a formação de nanotubos, buckballs e outras nanopartículas. 48º, osciloscópio, instrumento para aferição ou medição eletrônica, gerador de gráficos visuais para demonstrar DDP, diferença de potencial no eixo tempo versus tensão, medidas muito úteis para a nanotecnologia, como o electron volt. Pode ser medido por cálculo, inclusive. 49º, plotter biológica. A bioplotter é uma máquina de deposição de material biológico de forma organizada, precisa e engenheirada para a construção de órgãos ou outros materiais biológicos, assim como deposição de material biológico. O próximo seria o e-beam litografia, EBL, técnica e equipamento para litografia por e-beam. 51º, Atomic Force Microscope, micronanoscópio de força atômica. 52º, Dynamic Light Scattering, equipamento analítico para estudos e aplicações de difusão dinâmica de luz. 53º seria o Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, equipamento de espectroscopia de ressonância magnética nuclear. 54º, Fotoluminescence Spectrometry, equipamento de espectroscopia de fotoluminescência. 55º, Photomodulated Reflectance Spectrometry, equipamento analítico para estudos e aplicações em espectrometria de reflectância fotomodulados. 56º, Raman Scattering Spectroscopias, equipamento analítico para espectroscopia de difusão Raman. 57º, Rutherford Backscattering Spectroscopy, equipamento analítico espectroscopia de retrodispersão de Rutherford, RBS, para física de materiais, conhecido como HEIS, High Energy Ion Scattering, para determinar a estrutura, composição e concentração de materiais por meio de medição de um feixe fino de íons de alta energia que incide sobre uma amostra. 58º, Scanning Electron Microscopy, micronanoscópio scanner eletrônico. 59º, Scanning Tunneling Microscopy, micronanoscópio de escaneamento por tunelamento. 60º, Transmission Electron Microscopy, micronanoscópio eletrônico de transmissão. 61º, Ultracentrifugation, equipamento laboratorial ou industrial de centrifugação, útil em procedimentos e processos para nanotecnologia e biotecnologia. 60º, X-Ray Photoelectron Spectroscopy, equipamento de espectroscopia eletrônica de raio-x. 63º, PDMS, material de aplicação nanométrica, classificado como um insumo para nanotecnologia. 64º, anticorpo, material biológico de aplicação em biotecnologia e nanotecnologia, classificado como um insumo para nanotecnologia. E agora nós encerramos a lista dos 64 itens. Agradeço por ter assistido e boa noite a todos.